mesmo os organismos mais simples, tudo que é vivo em determinado momento encontra a sua morte. Ele não pode viver eternamente. Mas então ele descobriu uma forma meio de que burlar a própria morte. E como que qualquer organismo consegue burlar a própria morte? Através da reprodução. Na reprodução, um organismo ele passa adiante informações a respeito de si próprio e também, em muitos casos, a respeito do ambiente em que ele vive. Ele passa adiante informações sobre o seu próprio DNA, sobre a arquitetura que ele foi feito, de que ele é feito, e ele passa informações a respeito do ambiente em que ele vive. Se nós formos pegar algum exemplo, olhe, por exemplo, um leão, ou então um lobo, ou algum outro predador. Ele passa as suas características físicas para os seus descendentes, mas não apenas isso. Ele precisa ensiná-lo como caçar, onde conseguir o melhor alimento, onde se abrigar, de quem ele deve se proteger, quem ele pode atacar e quem ele não pode atacar. Essas informações, elas são cruciais para que esse novo indivíduo, esse filhote, ele consiga sobreviver. Existem sociedades, mesmo que não sejam humanas, que elas se desenvolvem bem. Nós temos toda uma organização dentro de uma matilha. Os lobos, eles têm uma função específica que ele precisa cumprir. Mesmo dentro de uma colmeia ou dentro de um formigueiro, a gente encontra a mesma coisa. Informações genéticas são passadas, mas não apenas informações genéticas, também a respeito do ambiente e de toda a cultura daquela civilização. Como humanos, nós não somos diferentes. Da mesma forma, nós passamos as nossas informações genéticas do pai e da mãe, e nós também nós ensinamos os nossos filhos qual é a nossa cultura, em que nós acreditamos, o que nós achamos que é bom, o que nós achamos que é ruim. Nós passamos essas informações a eles. Só que aqui nós encontramos uma pequena diferença entre a raça humana e todas as outras espécies. Todas as espécies, elas se preocupam com esse mundo e com a vida que a sua prole terá nesse mundo. Então, para ela é crucial que todas as informações, o máximo de informações que ela puder passar, ela vai passar. Só que sobre nós, irmãos, pesa uma informação ainda mais. Sobre nós pesa uma responsabilidade. Porque nós, irmãos, a forma como nós fomos criados, nós somos conscientes de que esse mundo é só uma pequena parte daquilo que realmente é real. Esse mundo é só uma pequena passagem, 100, 200 anos, isso não é absolutamente nada. Existe algo depois desse mundo, existe uma vida depois dessa vida. E nós somos cobrados, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, de passar essa mesma informação aos nossos filhos, porque também é crucial. É extremamente importante que os nossos filhos saibam para onde eles vão após essa vida, o que acontecerá com eles após a morte. Nós já tivemos um momento que nós já falamos a respeito do que acontece após a morte, mas os nossos filhos, eles precisam saber, é um conhecimento extremamente importante para eles. E isso que nós dizemos de passar informações a respeito do que se dará após essa vida, ou do próximo mundo, daquilo que vem adiante, é o que nós também podemos chamar de educação cristã. Então, essa noite, irmãos, eu gostaria de falar com todos a respeito de educação cristã. O que é e alguns aspectos a respeito disso. O pastor, ele me deu um livro. Eu falo assim que agora deu. Ele me deu um livro que é extremamente importante, que eu gostaria de compartilhar um estudo sobre ele com os irmãos. Amém? Para começar, eu gostaria que os irmãos abrissem comigo suas Bíblias, no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Deuteronômio, capítulo 6, do verso 1 até o verso 9. Vamos ler de forma alternada, amém? Todos encontraram? Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinasse, para que os cumprisses na terra que passas a possuir. Para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, ó Israel,
e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Irmãos, a Bíblia, ela denota uma especial importância à educação cristã. Mas para que a gente possa compreender bem tudo o que diz respeito ao que é educação cristã, nós poderíamos separar então todo esse tópico em pequenos 6 tópicos, 6 grandes elementos ou 6 pilares que sustentam o que é a educação cristã, a educação cristã na igreja. São eles: o que é a educação cristã, por que educamos, onde nós devemos proceder com a educação, qual é o conteúdo que devemos usar para educar, a quem devemos educar e como devemos educar. Cada um desses elementos, irmãos, eles por si só são extremamente grandiosos e são bastante válidos. Eu digo que se alguém quiser o livro emprestado, eu empresto, porque ele é muito bacana mesmo. Só que infelizmente a gente não tem tempo para que a gente possa entrar profundamente em cada um desses aspectos. Então nós vamos falar de forma mais rápida a respeito deles. Mas ainda assim a gente vai falar sobre eles porque eles são extremamente importantes. O primeiro elemento, irmãos, é o que é educação cristã. Quando nós falamos em educação cristã, é normal que a gente pense na escola bíblica dominical. Ou então que a gente pense em algum culto de estudo especial. Um culto de quinta-feira, um culto que é separado especificamente para esse fim. Claro, esses são elementos também válidos a respeito de educação cristã, mas a gente não pode limitar a educação cristã apenas a esses dois. A educação cristã é muito mais do que isso. Se nós formos pegar a própria palavra, a palavra educação cristã, a palavra educação, ela vem do latim educare. E educare significa guiar ou liderar alguém. Cristã, a gente não precisa de uma tradução. Então, como ficaria? Educação cristã é toda ação que visa levar o indivíduo a Cristo. Se nós compreendemos que a educação é uma ação que nós devemos tomar para que possamos levar uma pessoa a Cristo, nós então entendemos que ela é muito mais valiosa, ou muito mais importante, ou muito mais relevante do que apenas um elemento no culto. Não, já está tranquilo. Está tranquilo. Um exemplo que nós podemos tomar, que não apenas a escola bíblica dominical é um exemplo de educação cristã. O culto de hoje, irmãos, em que nós estamos, culto solene, vocês acham que pode ser considerado também como educação cristã? Eu acho que todo mundo vai falar que sim, né? Sim, irmãos. O culto solene faz parte da educação cristã. Por quê? Coletivamente, irmãos, nós aprendemos a respeito do que é ser cristão, mesmo através da liturgia. A nossa liturgia é uma coisa bastante simples. Como? O que acontece na nossa liturgia? Nós começamos com um convite a buscar o Senhor. Nós passamos por um momento de contrição, onde nós aprendemos que nós somos pecadores, nós somos falhos e nós carecemos da graça de Deus. Nós passamos por um momento em que nós podemos louvar e engrandecer o nosso Deus. E também nós temos um momento em que podemos ofertar na casa dele. Nós podemos ser participantes da obra do nosso Deus. Por fim, mas não menos importante, nós temos a palavra de Deus. Nós somos instruídos, nós somos corrigidos, nós somos ensinados naquilo que nós devemos ser, na forma como nós devemos agir. O culto solene é sim, e faz parte da educação cristã. Mas não apenas na coletividade. Individualmente também é extremamente válido. Eu acho que todo mundo já passou por algum culto que parece que aquela canção, ou aquela palavra, ou parece que todo o culto foi feito para te tocar, para que você fosse alcançado, para que alguma atitude sua fosse quebrada. E quando isso se trata de um pecado, é ainda mais doloroso, porque
Algumas pessoas acham que, nossa, a equipe de louvor está sabendo de um segredo meu, eles estão mandando indireta. Não, mas isso é o pastor que descobriu isso, e porque eu falei com isso, e agora ele vai ficar falando sobre... Não, irmãos, não é nada disso. Se você acha que o culto está sendo direcionado, que a palavra ela está sendo direcionada para você, significa que realmente está. Porque a palavra é direcionada a cada um de nós, irmãos. Individualmente, nós carecemos da palavra de Deus, nós precisamos ser corrigidos, nós precisamos ser moldados, e o processo de pregação da palavra é exatamente isso, nos informar o que é a palavra de Deus e a forma como nós estamos vivendo, para que a gente possa fazer um paralelo e melhorar naquilo que precisa ser melhorado. Mas, irmãos, nós podemos citar muitas outras coisas, como educação cristã. Nós temos aqui missionários, nós recentemente adotamos mais uma missionária, e nós temos irmãos aqui que em breve estarão em missão também. Essa missão, irmãos, o fato de ir e anunciar o Evangelho, também é educação cristã. Eles estão indo para anunciar o Evangelho, para ensinar pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, ensinar o que é a palavra de Deus. Mas, irmãos, a gente pode abrir esse leque tão grande, porque um culto solene, mas também uma festividade, um dia que nós nos reunimos, é também um momento em que existe educação cristã. Todo momento que nós temos para ensinar a palavra de Deus, ou discutir sobre a palavra de Deus, ou aprender mais sobre ela, ou levar uma pessoa ou várias pessoas a Cristo, isso é educação cristã. E isso tem um peso tão grande, irmãos, porque se eu compreendo que a educação cristã é muito mais do que apenas a escola dominical e o culto de ensino, isso significa que eu também tenho uma responsabilidade. Existem os professores de jovens, os professores de adolescentes, os professores dos adultos, mas não são somente eles que educam na igreja. Você que está sentado no banco, você tem uma função especial nesse sentido também. Você também faz parte do processo de educação da igreja. Como? Quando na sua casa você fala com seus filhos, ou com seus amigos, ou com vizinhos, o que é a palavra de Deus, quando você fala com eles a forma como você tem vivido, até mesmo pelo seu exemplo de vida, isso também é educação cristã. Quando a igreja decide fazer obras sociais e as pessoas vão às ruas para levar alimentos àqueles que não têm nada, ou nesse projeto que a UPH recém lançou agora, de auxílio aos irmãos que precisam, isso também é. Mas é estranho, porque a gente não está nem pegando na Bíblia, a gente está, claro que está. Porque uma pessoa que ela vem à igreja e ela percebe isso, irmãos, ela é tocada, ela aprende sobre a palavra de Deus. Imagine o nosso culto aqui. Imagine um visitante que nunca ouviu falar a respeito da palavra de Deus, que não tem nada da palavra de Deus. Ele entra na igreja, ele é bem recebido, os irmãos o abraçam e se mostram próximos a ele. Como que essa pessoa vai se sentir? Essa pessoa vai se sentir cuidada. Ela vai entender que o cristianismo diz respeito a cuidado, diz respeito ao amor. E ela está aprendendo sobre o que é ser cristão. E ela está sendo aproximada a Cristo. Quando nós falamos então o que é educação cristã, é tudo ou todas as ações que nós tomamos para que nós possamos levar uma ou várias pessoas a Cristo. Isso significa que todos nós somos responsáveis pela educação cristã. O segundo elemento, irmãos, que nós podemos ressaltar é por que nós educamos? Parece uma pergunta tão óbvia, né? Por que a gente educa? Mas é óbvio que precisa educar. É óbvio que as pessoas precisam saber de Cristo. Você acabou de falar isso. Você acabou de falar que nós temos uma obrigação com as pessoas, uma obrigação moral e espiritual de pregar a palavra. Nós temos uma obrigação com nossos filhos, os que têm filhos e que já foram batizados. Todos os pais eles precisam fazer uma promessa de que nós vamos orar pelos nossos filhos, nós vamos orar com os nossos filhos, que nós nos comprometemos a ensiná-los a palavra de Deus. É um compromisso que os pais atam. Então parece muito óbvio por que nós precisamos levar essa palavra à frente. E sim, também, nós podemos dizer isso também, mas, novamente, irmãos, a gente não pode simplificar, a gente não pode reduzir, a gente não pode diminuir o efeito ou a necessidade que nós temos a respeito da educação cristã. Se nós pudéssemos separar, dentro desse mesmo elemento, a gente pudesse separar em dois tópicos para que a gente pudesse entender um pouco mais sobre o porquê nós precisamos educar, eu poderia dizer passado e futuro. Mas por que passado e futuro? Nesse texto, irmãos, que nós lemos, nós vemos que os hebreus eles estão recebendo uma mensagem do Senhor. Eles estão ouvindo que eles precisam inculcar às suas crianças.
Eles precisam viver de uma forma plena que agrade a Deus e precisam que as suas crianças, que os seus descendentes façam exatamente o mesmo. E isso, irmãos, vai servir para eles, não apenas para que essas crianças que virão depois deles, eles tenham um norte de como proceder, como agir no mundo, mas também serve como uma âncora, porque aquilo que eles estão ouvindo é a respeito de quem eles são, aquilo que eles verdadeiramente são, quem somos nós, é aquilo que é a identidade deles. A palavra de Deus, o livro da lei, fazia parte da identidade dos judeus. E da mesma forma para nós, irmãos, a palavra de Deus é quem nós somos. Nós somos delimitados, tem até aquela canção, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Irmão, você sabe o que a Bíblia diz que nós somos, miseráveis pecadores. Mas nós somos. A palavra de Deus, ela nos diz quem nós somos, ela faz com que a gente aprenda e valorize aquilo que nós somos. Quando nós falamos em passado, irmãos, e eu preciso dizer isso, é extremamente importante que a gente conheça a nossa história. E eu não estou falando apenas da história da igreja presbiteriana, é uma história muito bonita, mas muito mais do que isso, irmãos. Eu digo porque eu sou extremamente suspeito nesse quesito, porque a matéria, particularmente a matéria que eu mais gosto, é a história da igreja. Estranhamente, quando eu fiz um curso de teologia, foi uma das piores matérias que eu tirei nota, mas, enfim, é a matéria que eu efetivamente mais gosto. Tem um documentário, irmão, são alguns vídeos que você pode encontrar no YouTube, que chama-se Espelho dos Mártires. Irmãos, ele vai contar toda a história a partir dos apóstolos até a data atual. Eles vão contar como foram os martírios, como as pessoas elas não abandonavam a sua fé e como elas lutavam até o último momento para permanecerem fiéis. E nós vemos ali, irmãos, a história cristã, a nossa história. E a nossa história é extremamente rica. É feita de homens e mulheres que contra tudo e contra todos, eles não abandonaram a sua fé. Homens e mulheres que precisam servir de exemplos para nós. Exemplos de homens e mulheres que, mesmo com todo mundo contra eles, ainda assim, semelhantemente a Estevão, quando sendo apedrejado, ele olha para o céu e vê o Filho de Deus ao lado do Pai. E ele não ora para que Deus os condene, para que Deus os destrua, mas para que Deus tenha misericórdia e não releve esse pecado. Nós precisamos de história da igreja. É muito triste, irmãos, que nós tenhamos pessoas que não sabem absolutamente nada. Eu não estou te falando que você vai ser um arqueólogo ou um grande historiador, mas a gente precisa saber o básico. A gente precisa saber o porquê nós cremos naquilo que nós cremos. Por que nós cremos que Jesus é o Filho de Deus? Em que momento a igreja chegou nessa concepção? Por que nós cremos que o Espírito Santo também é Deus? Porque houveram várias discussões a respeito disso. E nós falamos a respeito de passado, mas nós também falamos a respeito de futuro. Nós falamos de futuro porque, irmãos, nós vivemos na era da informação. A quantidade de informações que nós produzimos e que nós consumimos hoje e que nós temos acesso hoje, não existe comparação em nenhum outro momento da história. A quantidade de conhecimento gerado e de inovações, irmãos, é uma coisa que eu acho que é incrível e assim faz a gente até ter um pouco de medo. Eu não sei se irmãos já ouviram falar, mas estão desenvolvendo uma forma de armazenamento de dados através de DNA. Eu não sei se alguém já ouviu falar disso. Agora imagine que o seu pendrive, você não precisa mais do aparelhinho. Você consegue colocar ele dentro de você. Parece uma coisa louca, né? Parece de ficção científica. Mas todos os dias a gente tem invenções, irmãos, que mexem com a nossa cabeça. Hoje, o processador de um celular, o processador mais novo, ele tem um tamanho de 4 nanômetros. Alguém faz ideia do que significa isso? É 1000 vezes menor do que um fio de cabelo. É 4 nanômetros. Irmãos, a quantidade de informações que nós temos hoje é extremamente grande. E o que isso tem a ver conosco? Tem a ver, irmãos, porque amanhã ou depois, lá na Índia ou em outro país distante, aparece uma nova doutrina, uma nova teologia, que vai ensinar a respeito de coisas que são completamente contra a fé. A igreja não pode ficar para trás, irmãos. E eu não estou falando que a igreja precisa moldar aquilo que ela ensina. A palavra é a mesma, irmãos. A palavra de Deus, ela não é antiga, ela não é nova, ela é eterna. Mas nós precisamos nos adequar, irmãos, aos nossos novos tempos. A gente precisa anunciar a palavra de Deus, onde e como a gente puder anunciar a palavra de Deus. Por que nós precisamos pregar a palavra de Deus?
Porque a cada dia nós temos novas teorias, a cada dia nós temos novas doutrinas, a cada dia nós temos novas perspectivas, a cada dia, irmãos, aparecem 100 novos pregadores, dizendo coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Nós temos pregadores dizendo que Jesus, ele teria pecado no Éden. Irmãos, todos os dias nós temos doutrinas que são falhas, doutrinas de demônios que são pregadas e as pessoas as aceitam. Nós precisamos pregar a palavra de Deus, porque existe um embate, existe um combate, uma luta, irmãos, pela influência dos nossos filhos. Nas escolas, as crianças elas são ensinadas não mais o português e a matemática, as matérias que são importantes, mas eles querem se infiltrar nas nossas escolas a fim de fazer a cabeça das nossas crianças. Dia após dia, novas ideias que dizem que são progressistas, elas entram nas nossas escolas e elas são colocadas como se fossem fatos. E que as pessoas elas precisam se adequar a essa verdade. Aquele que está numa faculdade hoje, ele consegue ver isso muito claramente, porque você expor a sua opinião, quando é diferente da opinião da massa, você vai ser completamente extirpado dali. Se a sua opinião não é igual à de todo mundo, então a sua opinião não vale. A igreja não pode ficar para trás, irmãos. A igreja não pode ficar parada no tempo. A igreja precisa pregar o Evangelho, porque é a nossa identidade enquanto cristãos e porque o mundo está cada dia mais moderno e mais diversificado e com mais informações. E se nós não pregarmos, o mundo encontrará outra pessoa com outra doutrina que pregará, e não será aquela que leva a Cristo verdadeiramente. Além disso, irmãos, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto: onde educamos? Onde nós devemos educar? Ou qual que é o contexto em que nós devemos educar? Quando nós falamos onde, parece claro que nós devemos educar em qualquer lugar. Olha o que o texto diz: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Em todas as ocasiões, em todos os lugares, de todas as formas. Qual que é o melhor lugar para pregar o Evangelho? O melhor lugar para pregar o Evangelho é aqui. Por quê? Porque você está aqui. Mas se você estivesse lá na rua, o melhor lugar para pregar o Evangelho seria lá na rua. Quando você está na sua casa, o melhor lugar para você pregar o Evangelho é na sua casa. É importante que a gente compreenda que, novamente, educar é guiar, é liderar. Educação cristã é guiar as pessoas a Cristo. Nós precisamos, irmãos, agir enquanto há tempo e quando não há tempo. Independentemente da situação, nós precisamos anunciar o Evangelho. Mas mais do que isso, irmãos, quando nós falamos a respeito de contexto, é importante que a gente compreenda também o contexto onde nós estamos inseridos. Como assim? Nós estamos aqui na Igreja Presbiteriana, na região leste. Nós estamos na região leste de Belo Horizonte. O contexto que nós experimentamos aqui é o mesmo contexto que uma igreja que esteja na Rocinha, nesse momento, ela experimenta? Não é o mesmo contexto. É o mesmo contexto de uma igreja presbiteriana, pode ser até a mesma igreja, só que ela esteja no Belvedere. É o mesmo contexto? Não é o mesmo contexto. Então, irmãos, não existe uma fórmula secreta para que a gente possa educar as pessoas. Não existe um método que seja uma bala de prata ou uma solução universal para todas as fases. Nós precisamos compreender qual que é o nosso contexto. O que faz sentido, o que as pessoas precisam ouvir aqui na região leste. O que as pessoas que estão passando lá na rua agora, elas precisam ouvir para que elas sejam guiadas para Cristo. As pessoas que estão passando lá fora não são as mesmas que estão em qualquer outro lugar. Elas têm pensamentos específicos, desejos, vontades, objetivos, problemas específicos. Nós temos um contexto que nós precisamos compreender para que a gente seja efetivo na nossa região. A nossa região aqui, a região leste, ela diz respeito a quê? Nós precisamos compreender o que as pessoas aqui buscam, qual que é o problema das pessoas aqui, o que nessa região pode ser útil para que as pessoas compreendam que elas precisam de Cristo. A pregação, irmãos, a mensagem, ela vai ser sempre a mesma. Não interessa se é pobre, se é rico, se é grande ou se é pequeno, não interessa, a mensagem é a mesma e ela vale para todo ser humano, mas o contexto é diferente. Então nós precisamos compreender onde nós vamos prosseguir, onde nós vamos educar essas pessoas. Não vamos perder muito tempo, seguindo então adiante. O quarto elemento: qual o conteúdo que devemos usar para educar? Irmãos, esse é um tema extremamente difícil, muito difícil. O que eu devo educar? Qual que é o conteúdo? Qual que é a matéria que eu devo levar para as pessoas aprenderem? Eu não vou te dar um assunto específico que você deve usar,
Porque, na verdade, existem várias abordagens para responder esse aspecto. Existem igrejas, irmãos, que elas observam as pessoas ao redor da igreja, observam o contexto, para a partir do contexto compreender o que essas pessoas precisam e, baseado nisso, a igreja vai montar planos de estudo para que esse problema seja avisado. Existem outras igrejas que compreendem que a igreja ela precisa aprender sobre as doutrinas clássicas. Elas precisam aprender sobre as 7 palavras da cruz, elas precisam aprender sobre os 5 pontos do calvinismo, elas precisam aprender sobre o que é graça, sobre o que é fé, sobre o que é arrependimento. São doutrinas clássicas e são importantes para aprender. E tem igrejas que prezam por isso. Tem outras igrejas que acreditam que a Bíblia, e somente a Bíblia deve ser estudada, que você tem que abandonar qualquer tipo de doutrina de homens, qualquer tipo de teologia mais aprofundada, você abandona e fica só com a Bíblia. No muito, a forma de estudo é, nós vamos ler a Bíblia e a gente vai tentar entender a Bíblia. Só a Bíblia. A gente não precisa de livros de mais ninguém, a gente só foca na Bíblia. Existem variadas formas de abordar esse assunto. O que eu preciso levar? O que eu posso levar para as pessoas? O que as pessoas precisam aprender? Dentre esses 3, irmãos, e esses 3 eles são importantes sim. Por mais que cada um deles não consiga responder completamente o que deve ser ensinado, cada um desses 3, eles trazem elementos importantes, valiosos para nós. Se a gente for pegar uma coisa que a gente encontra em todos esses 3, a gente poderia dizer que nós precisamos aprender sobre a atuação de Deus no nosso presente. Nós precisamos saber o que Deus tem feito nas nossas vidas. É importante que eu saiba o que Deus fez no passado, sim, mas eu preciso saber que o mesmo Deus que abriu o mar vermelho para Moisés, o mesmo Deus que multiplicou pães e peixes, o mesmo Deus que ressuscitou pessoas, é o mesmo Deus que eu creio. Eu preciso saber que esse Deus, ele continua agindo, e ele continua agindo, irmãos. Fale para Deus os seus problemas, converse com Deus, aponte para Deus as suas necessidades, Ele vai te ouvir. Eu não te garanto que Ele vai te responder positivamente, mas Ele sempre vai te ouvir. E te ouvindo, irmão, saber que nós estamos sendo ouvidos, muitas das vezes, é o que nós realmente necessitamos. Às vezes a gente não quer alguém para falar o que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer. Em alguns momentos da nossa vida, a gente só precisa de alguém que nos escute. Sem julgamento, sem pedras nas mãos, apenas escute o nosso choro. Às vezes a gente não vai nem falar, apenas chorar na presença de Deus, mas a gente precisa que Ele escute. Não apenas saber sobre como Deus age atualmente, mas como Ele também agiu no passado. Saber que Deus ele é poderoso e todo-poderoso faz com que a gente creia mais nele. Se a gente sabe, irmãos, que desde a antiguidade ainda não se viu e nem se ouviu um Deus que trabalha pelo bem daqueles que o amam. Que outro Deus é semelhante ao meu Deus? Se eu sei que Deus ele cuida do seu povo, se eu sei que Israel passou por dificuldades infinitas, e mesmo assim Israel não foi destruída, porque Deus cuidou dele, e Deus continua cuidando de Israel. Se eu sei que esse é o meu Deus, então eu estou mais seguro nas minhas dificuldades, nos meus problemas. E mais do que isso, irmãos, apontando também para o futuro. Eu preciso saber o que é o reino de Deus, e como esse reino de Deus ele se manifesta na minha vida e na sociedade. E o que eu preciso fazer para tornar esse reino a cada dia mais real na vida das pessoas ao meu redor. Essas são informações importantes e são extremamente valiosas para que a gente compreenda. Novamente eu digo que não existe uma bala de prata, não existe um método, um processo que seja efetivo para 100% das igrejas. Existem estratégias que vão funcionar aqui e não vão funcionar em outra igreja, e vice-versa. Porque cada igreja é diferente, é um organismo que faz parte do mesmo corpo, mas a perna é diferente do braço. E mesmo as 2 mãos, elas são diferentes. Nós somos diferentes enquanto corpo de Cristo. Prosseguindo, irmãos. O 5º elemento. A quem nós devemos educar? Quando nós falamos a quem nós devemos educar, eu não estou falando que nós vamos separar um grupo específico de pessoas e que nós vamos educar apenas elas. Não é isso. É que a gente precisa pensar em cada uma das pessoas que estão ouvindo a palavra. Nós somos um corpo, nós somos uma coletividade, nós somos uma comunidade, mas uma comunidade que é feita de indivíduos. Eu sou diferente de cada um de vocês, e vocês são diferentes de mim. Todos nós temos pensamentos diferentes, atitudes diferentes, objetivos diferentes, planos para o futuro diferentes. E da mesma forma, quando nós pregamos, anunciamos o Evangelho, a forma como cada pessoa compreende, cada um de vocês está ouvindo a mesma palavra que eu estou dizendo. Mas cada um de vocês está compreendendo isso de uma forma diferente. Alguns de vocês podem apenas ignorar.
outros vão pensar de uma maneira X, ou talvez vocês vão compreender melhor uma parte ou melhor outra, alguma coisa talvez fique pelo caminho, mas cada um de vocês compreende de uma forma diferente porque nós somos diferentes. Um exemplo, quando nós conhecemos uma pessoa nova, e é natural que isso aconteça, como que funciona? Você pergunta o seu nome, você pergunta de onde ela é, o que ela faz, você vai perguntando a respeito dos gostos dessa pessoa, e você vai obtendo informações a respeito dela. Por baixo dos panos, ou internamente, você vai separando essa pessoa em grupos. Não, ela é maior do que eu, não é menor do que eu, não é homem, não é mulher, não é mais novo, não é mais velho. Nós separamos as pessoas em grupos. E quando a gente conclui todo esse processo, você tem uma ideia parcial de como essa pessoa é. Não, eu sei que ele é uma adolescente, é uma menina adolescente, na idade que eu acho que deve ser uns 16 anos. Então eu acredito que a forma dela pensar é mais ou menos essa. Porque a gente pensa, olha, um adolescente pensa desse jeito, uma criança pensa desse jeito, um homem casado e adulto pensa desse jeito. A gente coloca as pessoas em caixas para definir o pensamento de cada um delas. Só que isso nem sempre funciona, e para falar a verdade, na maioria das vezes isso não funciona. Nós precisamos conhecer as pessoas que nós vamos educar, compreender a forma de pensar dessas pessoas, agir, irmãos, não apenas no sentido de coletividade, mas compreendendo que cada pessoa é uma pessoa diferente. É interessante, irmãos, que quando nós estamos falando a respeito de pessoas ou a quem educamos, nós pensamos também em quem educa. Porque o professor também é uma pessoa, acredite, por mais que não pareça, mas o professor também é uma pessoa. Ele tem pensamentos diferentes, ele tem ideias diferentes. Um professor que ele ensina bem na classe de jovens, não necessariamente vai sair bem na classe de crianças. Olha o meu exemplo. Um professor que ensina bem a classe de adultos, talvez não se saia tão bem na classe de jovens e vice-versa. Porque as pessoas, elas são diferentes, elas têm atitudes diferentes, elas têm pensamentos diferentes. Mas todos nós somos cristãos e todos nós temos a mesma base, sim, mas nós somos diferentes. Quem nós vamos ensinar? Como são essas pessoas? Qual que é o pensamento delas? Qual que é a atitude delas? Qual que é a cultura delas? E quando nós falamos em cultura, irmãos, novamente eu bato na tecla dos missionários, porque eles são aqueles que vão enfrentar isso na pele. Porque a cultura nossa, irmãos, é diferente de outros países do mundo. Um exemplo, em Portugal, eles ceiam com vinho de verdade. Vocês acham que seria bacana se a gente começasse a cear com vinho de verdade? O que vocês acham que os nossos vizinhos iam pensar de nós? O que vocês acham que a sociedade como um todo ia pensar de nós? Não, mas uma igreja lá em Portugal, ela ceia com vinho, tá, mas são pessoas diferentes, são culturas diferentes, são povos diferentes. Então, irmão, se nós vemos essa diferença individualmente entre pessoas, entre culturas, entre biologicamente falando, psicologicamente falando, teologicamente falando, em todos os sentidos, as pessoas, elas são diferentes entre si. E o nosso ensino, a forma como nós educamos, precisa compreender isso. Irmãos, a educação cristã é um dos pilares da igreja. A igreja não caminhará sem a educação cristã. Se as pessoas não forem ensinadas a serem servos fiéis, elas não serão. Porque o padrão do ser humano é pecado, é o pecado mesmo. Se nós não ensinarmos os nossos filhos como eles devem andar, eles vão andar da forma que eles acharem melhor, ou que o mundo os influenciar. Se nós não ensinarmos os nossos membros, eles não vão aprender como precisa ser aprendido e vão ouvir mensagens de outros lugares diferentes. Nós precisamos educar. E nós precisamos educar como? A quem? Onde? Nós precisamos educar e precisamos ter isso em mente, irmãos. E o último elemento, como devemos educar? Irmãos, esse livro que o pastor me deu mesmo de presente, glória a Deus por isso, ele não dá o peixe. Só que, por incrível que pareça, ele também não te dá a vara de pescar. A verdade é que ele te ensina os conceitos do que é pesca. Ele te faz pensar sobre todo o propósito. Por que você está pescando? O que é o peixe que você está pescando? Por que vale a pena fazer isso? Ele te faz pensar a respeito disso. E se esse livro ele não diz, então eu acho que faz todo sentido que é impossível que eu universalize e diga para todas as igrejas do mundo como nós devemos educar, quais são as técnicas, quais são as estratégias. Mas então como nós devemos educar a nossa igreja? E eu te digo com grande e retumbante, depende. Depende de quê? Irmãos, nós compreendemos bem o que é educação cristã? Nós compreendemos que a educação cristã é guiar pessoas a Cristo, glória a Deus.
Mas nós compreendemos que nós temos um contexto, nós compreendemos que as pessoas elas são diferentes, nós compreendemos o porquê nós precisamos educar as pessoas. Cada igreja em um lugar diferente vai ter métricas e formas diferentes de educar. Existem igrejas, irmãos, que a escola dominical ela é como se fosse o único culto no domingo, e ela vai e se estende grandiosamente, pegando boa parte da tarde. Nem toda igreja vai funcionar. Algumas vão funcionar. Talvez aqui não funcione. As métricas, as formas, as estratégias, irmãos, elas têm que ser pensadas. Mas como eu disse, se a educação cristã ela acontece não apenas na escola dominical, se ela acontece não apenas nos cultos de ensino, e que não são apenas os professores que cuidam da educação cristã, então, como nós devemos educar, não pode ficar preso apenas a um ministério. Uma pessoa só não pode decidir como todas as pessoas serão educadas. A gente precisa juntar como uma igreja. Nós precisamos demonstrar como uma igreja como nós precisamos ser educados, como nós precisamos educar os nossos membros, qual que é o plano que a gente precisa colocar em prática, o que a gente acredita que vai funcionar na nossa igreja, qual que é o nosso contexto, qual que a forma como essas pessoas pensam aqui, como que nós podemos agir aqui na igreja local para que nós tenhamos membros que sejam sadios. Muito mais do que ter 1 milhão de membros, eu prefiro que nós tenhamos membros sadios, membros que saibam a palavra de Deus, membros que não sejam levados em volta por qualquer vento de doutrina, membros que saibam quem é Deus e o que Ele fez por nós. É muito mais valioso, é muito mais importante. Então, irmãos, concluindo, nós sabemos que educação cristã é um aspecto vital para a igreja, em todas as formas. O que é, por que nós devemos educar, onde nós educamos, o que nós devemos educar e como nós precisamos agir para que a educação cristã seja feita com efeito na igreja. Não existe uma resposta simples, mas existe uma forma de todos nós nos unirmos em prol da educação cristã. E eu convido então todos a participarem nesse projeto. Não é um projeto que nós estamos criando aqui agora, mas um projeto de educação cristã. Você faz parte disso. Você é membro dessa igreja. Você tem voz nisso. E você precisa participar. Amém?